Olá, olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Estou vendo aqui o pessoal animadíssimo no chat. Me dá uma boa noite aqui, manda boas energias para essa aula ser incrível, que eu estou muito, muito animada de estar aqui dando essa aula super especial sobre o Tari, que é, sem dúvida, uma das coisas que eu estudo e amo estudar há muitos e muitos anos. Então, pessoal, quem está aqui, manda uma boa noite para mim aqui no chat. Deixa eu ver quem que está aqui. A Joana. Tem umas pessoas que eu conheço, a Maria do Rosário. Ai, que legal. Mandem essa boa noite, essa vibração, essa coisa gostosa para a gente poder, sim, falar sobre o Tari. Então, para quem não me conhece, eu sou a Priscila Leitner, meu nome está aqui embaixo. E eu sou psicóloga especialista em comportamento e transtornos alimentares. E nesse webinário, qual que é o meu objetivo nesse webinário? É ensinar vocês como que é possível ajudar pacientes com TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Se você caiu aqui nessa aula porque você me segue ou porque surgiu aí na sua frente, você não sabe o que é o TARI, a gente chama de TARI, o transtorno alimentar restritivo evitativo. E eu vou ensinar vocês como ajudar pessoas com TARI, utilizando uma outra forma de ver, utilizando o protocolo TARI, que eu vou conversar com vocês sobre o protocolo TARI, que eu desenvolvi aí ao longo dos anos, estudando sobre TARI, eu vou contar um pouquinho disso para vocês, e também trazendo um pouco de um método que a gente usa aqui em Curitiba, no Instituto de Pesquisa do Comportamento Alimentar de Curitiba, IPCAC, que foi esse tratamento que a gente também trabalha há alguns anos. O TARI, gente, ele é um dos transtornos alimentares mais desafiadores, seja no manejo clínico, seja até mesmo para as famílias, mas também para as equipes multidisciplinares, também é muito desafiador, né? Então, é um transtorno desafiador. Eu já tinha uma época que eu falava assim: eu acredito que o TARI é o transtorno alimentar mais difícil de se tratar. E isso não é para que a gente faça, enfim, né, um grande evento sobre isso, mas porque realmente ele traz desafios para não só a família, o paciente, mas para a equipe também, tá? Então, eu sei que aqui nesse webinário temos pacientes com TARI que me mandaram mensagem e falaram: "Eu sou paciente com TARI". Tem mães e pais e familiares de pacientes com TARI e tem também profissionais da saúde, psicólogos, médicos, nutricionistas, fonos, TOs, né, profissionais da saúde. Então, gente, que legal que vocês estão aqui. Estou adorando estar aqui dividindo esse conteúdo com vocês. Então, apesar do TARI ser esse transtorno alimentar de tão difícil manejo, a gente também tem algumas coisas que a gente pode sim trazer como uma possibilidade de uma nova visão, né? Hoje eu vou explicar um pouco sobre as bases psicológicas, as bases de comportamento alimentar e até mesmo as bases clínicas e genéticas do TARI, né? Para quem me acompanha há mais tempo, sabe que no ano passado, né, há um ano atrás, em janeiro, foi 10 de janeiro de 2021, a gente criou, né, a gente divulgou o nosso painel genético do TARI, né? A gente avaliou aí vários pacientes ao longo desse ano, a parte do DNA desses pacientes e que características do TARI que estão presentes já no DNA. Hoje a gente já tem alguns sequenciamentos, né? Pense, uma medicina super avançada nesse sentido, também ajudando o TARI, né? E eu que estou aí levando esse, esse conhecimento sobre o TARI adiante, né? Porque sim, a gente precisa de profissionais estudando isso para que cientificamente a gente cresça, a gente consiga ter novas técnicas, novos recursos, né? E o recurso genético é legal também. Mas antes de eu explicar até mesmo sobre a parte genética, sobre a parte psicológica e de comportamento alimentar, eu quero contar para vocês, estou até emocionada assim, como é que eu desenvolvi esse protocolo TARI ao longo desses anos, tá? Da onde que isso surgiu? Isso não surgiu, gente,
infelizmente isso não surgiu de nenhum livro, porque não existe livro que explique sobre TARI, né. Não existe, artigos científicos e pesquisas, né. Hoje, agora que a gente está começando a ter um pouquinho mais de informação. Mas eu trabalho com transtornos alimentares há muitos anos, né. E quando eu comecei nessa área, eu dizia assim: "Gente, quando eu cheguei nos transtornos alimentares só tinha mato". Sabe essa expressão que a gente diz de uma cidade ou de algum lugar que desenvolveu? Só tinha mato, porque lá em 2013, 2014, quando eu comecei a minha equipe clínica no IPCAC, eu comecei a estudar transtornos alimentares, fiz o meu doutorado, minha pesquisa de doutorado e tal, mas gente, não tinha quase nada de pesquisa, não tinha informação, a gente batia a cabeça, né, a gente batia a cabeça. E com o TARI, eu posso dizer que eu bati a cabeça muitas vezes. Gente, eu bati a cabeça horrores com o TARI, né. Algumas pessoas hoje escutam eu falando de TARI, eu tenho muitos alunos da especialização que quando eu falo sobre TARI, né, ou quando eu falo com a equipe, eles acham que: "Nossa, a Priscila tá com esse negócio ótimo aí agora", mas eu apanhei muito, gente, antes de chegar aqui, né, antes de chegar nesse lugar, de ter um protocolo, de ter pesquisas, tá. O IPCAC que faz pesquisa sobre TARI, a gente estuda a personalidade da pessoa que tem TARI, a gente estuda várias e várias coisas aí ao longo dos anos, mas para a gente chegar aqui hoje e ter um protocolo e ter uma estrutura, a gente bateu muito a cabeça, né. Então lá quando eu comecei no IPCAC, lá em 2013, 2014, a gente não tinha muitos recursos. E sabe que o meu primeiro paciente de TARI, ele começou comigo no início de 2014, e foi um paciente muito atípico. Eu vou explicar para vocês, eu vou contar essa historinha para vocês. Eu recebi o André chegou para mim com 45 anos. 45 anos, escuta isso. E o André, ele só comia, o que que o André comia? Talvez algumas mães aqui presentes, eu estou vendo algumas mães aqui, né, trazendo do desespero, mães queridas do meu coração, né, eu sou todo amor com vocês, tá, porque eu sei do sofrimento que vocês têm no dia a dia, né. Então assim, o André, quando ele chegou, ele só comia batata frita do McDonald's, ele tomava leite com Nescau e comia pão seco. Sabe pão sem nada? Era o que o André comia aos 45 anos. E sabe quando que o TARI dele tinha sido desenvolvido? Aos 2 anos de idade, que é bem típico. Talvez algumas pessoas aqui que tenham filhos com TARI, falam assim: "Ah, foi com 2, ah, foi com 3, ah, foi nessa época, ah, foi com um". Enfim, o André tinha toda essa vida. O TARI do André tinha 43 anos de idade. O Tari dele já era gente grande, né. E quando ele chegou para tratamento comigo, eh, o Tari tinha acabado de virar diagnóstico de gente grande, porque o Tari virou um diagnóstico do jeito que a gente conhece hoje com o DSM-5. E o DSM-5 foi publicado em 2013. Então vocês percebem que foi muito recente, foi muito, assim, tipo, muito novo esse transtorno alimentar, e daí o André chegou para tratamento comigo, né, e ele comia batata frita, tomava o leite com Nescau e comia o pão seco, né. Então o Tari tinha acabado de se tornar um transtorno do jeito que a gente conhece hoje, tá, em 2013, tá. Esse é um bom esse é um bom ponto de referência, porque antes de 2013, então, gente, não se tinha nada, entende? Por que que em 2014, 2013 não tinha nada? Porque não era diagnóstico ainda do jeito que a gente conhece hoje, né. Isso veio a se tornar um diagnóstico do jeito que a gente conhece hoje em 2013. E nessa altura, eu já atendia vários pacientes graves, né, e eu fui aprendendo que o TARI podia ser facilmente um dos transtornos alimentares mais difíceis, né, de manejo clínico. A história que o André me contou dele com TARI, começou lá aos 2 anos de idade. E ele me contava assim: "Doutora Pri, eu sempre fui fresco para comer,
Ah, eu era aquela criança chata. Por que que eu tô fazendo assim? Para vocês reconhecerem que muitas vezes esse estigma que muitas vezes o paciente de TARI tem é esse, né, que é fresco para comer, que é muito seletiva, que é uma criança chata. E o André me contava que os pais, a escola, enfim, a família, os amigos, todo mundo tinha esse movimento de forçar ele a comer coisas desde lá dos 2 anos de idade, né. E uma frase típica de quem tem TARI é: "Isso eu não como". Isso às vezes os pais dizem assim: "Ah, ele não come tal coisa", né. Isso é muito típico em pessoas que têm TARI: "Isso eu não como", né. "Ah, eu meu filho não come tal coisa", né. São essas frases que ao longo dos anos, ao longo do desenvolvimento aí dessa criança, que pode vir a virar um adulto com TARI, ela vai recebendo de alguma forma esses estigmas. Essa frase vocês já escutaram, né? Vocês já pararam para perceber que isso acontece, né? E toda vez que você escutar, gente, alguém que tem TARI dizendo isso, guarda as minhas palavras. Essa frase, "isso eu não como", diz muito mais sobre o medo e a rigidez do que sobre o alimento. Eu vou terminar de contar a história do André e eu vou daqui a pouco voltar, né, na parte de conteúdo, quero ensinar algumas coisas para vocês, mas guardem isso, diz muito mais sobre medo, né, do que necessariamente sobre o alimento. "Isso eu não como, isso eu não como", né. Então essa frase ela é muito típica. Ó, a Daisy está comentando aqui que ela ela acha que essa frase é verdade, é isso aí. Acaba que todos acham que é frescura, isso, a Elaine também está falando isso, né, que vai deixar a criança com fome, né, e a criança não vai acabar comendo. Eh, quem tem TARI não come gente, né, então é bem por aí, assim. Então, guardem essa frase, né, do André. E ele me contava, o André, do pavor que ele tinha, por exemplo, de comer comidas que eram feitas por outras pessoas, porque essas pessoas desconhecidas, ou num restaurante, ou na casa de alguém, geralmente elas podiam colocar algum ingrediente que ele não comia, né, no que ele preparo daquele alimento, né, que no caso do André não era grandes coisas, né, mas ele tinha muito receio, por exemplo, ele só comia batata frita do McDonald's, porque no McDonald's ele confiava. Mas quando, a gente pensava, na batata frita de outro lugar, já não era tão ok, né. Por quê? Porque podia ter coisas escondidas. E por que que o André tinha esse medo, né, de ter coisas escondidas? Porque ele me contava, assim, que era exatamente o que acontecia com ele, né, com os pais. Os pais acabavam tentando esconder coisas nos a no né, na comida dele, com a melhor das intenções, porque a família tem a melhor das intenções, mas a família acabava fazendo isso, e o paciente, por ser aí inteligente, né, em algum momento ele percebe, né, e daí ele acaba ficando com muito medo de novos alimentos, tá. Justamente porque novos alimentos, alimentos escondidos e tudo isso. E é uma coisa muito interessante, e eu vou contar para vocês eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo atendendo o André. Vou abrir meu coração aqui para vocês, né. Eh, todo mundo forçava o André a comer as coisas, não é mesmo? E qual que foi o meu primeiro movimento sendo terapeuta do André? Qual que foi? A Priscila, terapeuta que nunca tinha atendido ninguém com TARI, lembra que o André foi meu primeiro paciente, né. Qual que foi o meu primeiro movimento como terapeuta do André? Foi fazer exatamente a mesma coisa, né. E eu tentei convencer o André que era importante ele comer, né, e coisa que ele já sabia, obviamente, né. Por quê? Porque a pessoa que tem TAR, ela sabe que ela precisaria se alimentar de outras coisas, ela sabe do sofrimento que ela gera na família, mesmo a criança muito pequenininha, ela percebe, né, tudo que vai acontecendo a respeito disso. E quase todo terapeuta que não sabe atender TARI, cai
nesse lugar, eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar. Cai nesse lugar que é tentar convencer o paciente a experimentar, a provar. Tem até algumas técnicas que trabalham com TARI na sensibilização. E as técnicas de sensibilização, gente, elas são interessantes, mas no momento certo do tratamento. Não é a qualquer momento que isso vai ser bem recebido pelo paciente, tá? Então, todo mundo, de alguma forma, já forçava o André, já tentava convencer ele, né. E eu fiz essa pequena cagada lá atrás, quando eu comecei a atender o André. Mas felizmente eu logo percebi que o que eu estava fazendo era, de certa forma, uma reprodução do que o André já tinha na vida dele. E eu parei rapidinho, tá. Eu parei rapidinho. Então, isso não vai funcionar. Convencer o paciente que ele tem que comer, não vai funcionar. Fazer assim: "Agora você vai experimentar o morango". Ah, você vai aqui na Nutri, você vai aqui na Fono, você vai aqui você vai experimentar o morango. O que que vai acontecer? Às vezes o paciente quer experimentar, ele faz o esforço, ele até experimenta, mas ele não leva para a vida dele. Por que que ele não leva para a vida dele? Porque ele não está aberto. Não está aberto para mudar o comportamento alimentar dele, né, ele não está aberto a colocar novos alimentos, né, porque o TARI tem, aí eu vou explicar daqui a pouquinho, ele tem um polo que é um polo evitativo, né, às vezes o polo até da neofobia, né. Então quando a gente pensa num tratamento de TARI, a gente precisa ter uma visão mais ampla do que é o TARI. Não adianta querer olhar só para o aspecto nutricional, ou só para o aspecto do sensorial, ou só para o aspecto psicológico, ou só para o aspecto clínico. A gente precisa olhar para muito mais coisas, né. Então é exatamente esse o ponto que enfim, eu vim aqui ensinar vocês, né. E o Tari do André tinha 43 anos, né, era um Tari já crescido, e o medo dele era muito grande de se alimentar, né, ele tinha um medo muito forte de se alimentar. E aí que eu percebi, né, que esse medo ele era super profundo. E eu pude, com o André, trabalhar algumas questões do corpo e da personalidade antes da gente entrar em alimentação, né. Antes da gente falar em alimento, isso, aquilo, devia comer, a batata de não sei aonde, em vez de comer a do McDonald's. Antes da gente passar para aquilo que é extremamente fóbico, porque no caso do André ele era muito fóbico, a gente pôde trabalhar movimentos mais emocionais com a comida, né, a gente pôde trabalhar o comportamento alimentar. Tudo que eu tinha na época, né, que isso foi em 2014, né, gente, que eu tô contando a história do André. Pensem que tudo que eu tinha de recurso clínico naquela época, como psicóloga, especialista, né, eram as minhas técnicas para lidar com os outros transtornos, e as minhas técnicas da psicologia corporal. Então, o que aconteceu ali com o André, que o André foi praticamente uma escola para mim, né. É claro que depois, gente, aconteceu uma coisa, aconteceu algo, muito legal, depois eu conto para vocês, que começou a acontecer depois que o André começou o tratamento comigo. Tudo que eu tinha na época eram esses recursos, né, e foi muito desafiador, porque porque no TARI existe algo que não existe em outros transtornos alimentares, tá. Se existe aqui, pessoas que são especialistas em comportamento e transtornos alimentares, meus aluninhos da especialização, né, a melhor especialização do Brasil, não é porque eu sou coordenadora, mas enfim, né, a nossa especialização do IPCAC que é maravilhosa, se temos alunas aqui, dá um oizinho quem está aí, né. Sou aluna aqui, "Oi, oi prof, mande um oizinho para mim". Tudo que a gente olha no TARI, e pode ser muito parecido com outros transtornos alimentares, mas o TARI tem uma coisa que não tem nos outros transtornos, que é no TARI, a pessoa gostaria de não precisar comer, porque comer pode ser muito difícil. Então, no TARI, existe um movimento muito intenso de não quero comer. O paciente de TARI, muitas vezes, ele gostaria
de não precisar comer. Eu já ouvi isso de crianças contarem, eu já vi isso de adultos contarem. Eu gostaria de não precisar comer. E muitas vezes não existe prazer, não existe interesse. Sabe, pensem em vocês. Vocês são pessoas que, enfim, não tentaram, a maior parte de vocês aqui, né? Mas vamos pensar quem não tentaram. É uma pessoa que gosta de comer, que sente prazer com comer, né, em comer, é uma pessoa que tem interesse, que gosta de alguns alimentos, que tem alimentos afetivos, né. No Tare, isso não existe. Não existe o prazer, o interesse, não existe vontade de comer. E isso, gente, não existe em nenhum outro transtorno alimentar. Ah, mas a anoréxica também não gosta de comer, ela não quer comer. Ela não quer comer por outros motivos, mas ela gostaria, ela sonha com o hambúrguer. O paciente de Tare não sonha com nada, ele não gostaria de comer. E daí o que que acontece? Qual que é o tratamento que geralmente as pessoas fazem com o paciente de Tare? Querem forçar ele a comer. Eu mesma fiz isso nas 2 primeiras sessões com o André. Maior burrice, né, sorte que o André não desistiu de mim. Será que o André tá aí? Eu falei que ia contar dele hoje, tomara que ele esteja aí. Eh, não tem cabimento isso, a pessoa tem uma muralha, ela tem um muro, ela tem uma defesa psíquica, né, extremamente grande, e daí você vai lá e quer o quê? Forçar ela. Isso a família já fez. Profissionais da saúde, meus amores amados, a família já forçou, a família já tentou convencer, a família já tentou ajudar. Não vão por aí. Não vai ser um bom caminho, né. A gente pode sim trabalhar com muitos recursos, mas a gente vai primeiro ter que abrir um espaço nesse muro, né. Porque o que que foi acontecendo quando o André foi ficando menos rígido na personalidade dele, quando ele foi se abrindo ao novo? Aconteceu algo. Aconteceu algo tão emocionante, gente, tomara que eu não chore. Ai, ai, eu já chorei numa live esses dias, daí fiquei agora eu já abri precedente. Aconteceu com o André, um dia eu abri o meu celular e ele me mandou no WhatsApp uma foto de um prato que tinha arroz com cenoura, e ele dizia: "Doutora Pri, eu mesmo fiz e comi. Foi difícil, mas acho que agora eu gosto de arroz com cenoura". Se tem alguém aqui que tem um familiar com cárie, sabe o quanto que isso é difícil. Né, sabe o quanto que isso é emocionante para a família, é emocionante para a equipe também, gente, a gente se emociona também, né, porque é muito desafiador o tratamento com TAG. Isso foi um susto bom, né, que o André me deu, né, ele me mandou essa foto e eu fiquei extremamente emocionada naquele dia. E imagina o meu coração, né, mas sabe o que que apareceu no meu coração naquele dia? Foi assim: "Eu tô no caminho certo". Né, eu como terapeuta, decidi entrar nesse negócio aqui de ajudar pessoas com TARE, lá em 2014, e e eu estava no caminho certo. O André me disse isso, eu estava no caminho certo. Isso já vai fazer 7 anos, gente, né, dessa mensagem do André, e eu ainda hoje me emociono, né, porque realmente para nós terapeutas, e para mim foi muito difícil, porque eu não tinha nenhuma informação, né. E sabe o que que começou a acontecer depois que eu comecei a atender o André, gente? Mais pacientes com TARI começaram a surgir. Da onde que eles vieram, eu até hoje não sei. Até hoje eu não sei, porque eles vinham, começaram a vir vários, né. Algumas crianças, alguns mais graves, outros mais leves, alguns com características mais difíceis de personalidade, outros, com TARES até mais flexíveis. E realmente, né, eu fiquei assim: "Ué, então agora eu também sou especialista em TARI", porque começaram a surgir vários e vários pacientes. E eu comecei inclusive a treinar a minha equipe no IPK que é atender, né, mas eu acredito que não é à toa. Vocês acham que é à toa que eu comecei a receber tanto paciente assim com TARI? Não foi à toa, né, não foi à toa, eu acredito que não é à toa. Então tudo que o André me contou sobre a vida dele, gente, faz sentido com que eu comecei a encontrar nesse lugar, né,
nesse lugar da personalidade, né. Então eu vou falar um pouquinho disso para vocês. Então, tudo que o André falava da vida dele, tinha a ver com isso, né. Então o André tinha uma série de características de personalidade, que eram extremamente coerentes, de alguma forma, com o que acontecia no âmbito da alimentação. E foi aí que eu percebi que o Tari, ele está muito ancorado na personalidade, nas defesas que a pessoa construiu frente à dificuldade alimentar, né. Eu estou aqui dividindo com vocês, porque nos últimos anos, desde que eu criei esse protocolo Tari, atendendo aqui no em Curitiba, eu já atendi mais de 50 pacientes com Tari. É uma galera, né, é muita gente, né. E alguns pacientes eu atendi só a família. Olha, isso é uma coisa que eu queria contar para vocês. Alguns pacientes eu atendi só a família. E acredite, quando o paciente, é criança, ele melhora somente com a orientação da família, né. Às vezes algumas famílias vêm e falam assim: "Não, eu quero que meu filho passe pelo tratamento", mas às vezes é o melhor caminho, dependendo da idade, né, do pacientinho com TARI, é trabalhar com a família. E quando a família aprende, tem conhecimento para manejar, né, as questões do TARI, muda alguns comportamentos, a forma de lidar, realmente isso vai melhorando muito, né, pode inclusive resolver o TARI. Eu já tive pacientes que eu atendi só a família, eu nunca atendi o paciente com TARI, né, e foi um sucesso o tratamento, né. A minha equipe no IPK que atende bastante também, né, mas eu sinto que no meu coração aqui, que esse webinar é para eu mostrar para as pessoas, né, eu trazer, enfim, um pouco desse conhecimento e ajudar inclusive essas famílias que tem muitas pessoas que me escreveram dizendo: "Eu me inscrevi no webinário e contaram a história, minha filha só come isso, só come aquilo, só come aquilo outro, para mim é muito difícil, eu tô desesperada, me dá ajuda", né, e a ajuda é essa daqui, né. Mães que, claro, estão muito desesperadas por conta de tentarem já de várias coisas, né. Qual que é o primeiro ponto, né, que acontece quando a família tem um pacientinho de TARI? Às vezes ele vai lá no pediatra, né, e o pediatra às vezes também não entende de transtorno alimentar, nunca ouviu falar. Como é que eu sei disso, gente? Porque eu tenho vários alunos que são pediatras, eu dou aula para pediatras. E isso acontece, eles não sabem o que é, né, não é muitas vezes por mal, mas vamos lá, em termos de ciência, 2013 foi ontem, né, 2013 foi ontem em termos do desenvolvimento científico dessa doença, né. Então a gente ainda está caminhando, infelizmente, né, a gente ainda está caminhando. E o que que geralmente as pessoas orientam? "Ah, deixa sem comer, uma hora ela come, uma hora ele come". E o paciente com TARI, ele não come. O que que vai acontecer com o paciente com TARI? Ele não vai comer. Ele faz uma gastrite, mas ele não come, né, ele não come. Então, eu sinto no meu coração que é uma forma da gente poder deixar esse mundo melhor também, sabe. E esses deixar sem comer, gente, não adianta, tá. O paciente com TARIA, ele não consegue viajar, ir na casa de um amigo, ir num evento, jantar fora. Para as famílias é muito difícil, é muito difícil mesmo, né. Quem tá aqui e tem essa dificuldade com familiar que tem TARI, né. Mas sim, gente, pode melhorar. Pode ter mais saúde, tá, porque a saúde também é uma coisa muito importante no tratamento do TARI, tá. A família vem junto, tá, concordo, Maria Clara, concordo sim. Eh, e o meu paciente André, que eu comentei antes, ele me mandou lá a foto, justamente porque ele queria me mostrar e queria mostrar para ele mesmo que agora ele consegue fazer esse movimento, né. E, enfim, né, no caso do André foi isso. E qual que é o grande ponto, né, da história do André e por que que eu quis contar a história do André? Porque é uma história muito típica, né, além dele ser um paciente muito especial para mim, porque foi meu primeiro paciente com TARI, é uma história muito típica, né, uma história que acontece muito, né, ter essa dificuldade a vida toda de lidar. Então gente, se você tem um familiar com TARI,
sem tratamento, facilmente o TARI pode seguir para a vida adulta, né, o TARI pode seguir e o caso do André, o André tinha um sobrepeso, ele já tinha uma obesidade, né, uma obesidade leve, mas ele tinha uma obesidade, justamente porque ele tinha essa alimentação desde os 2 anos de idade, né. Então a gente começa a ter depois outras comorbidades associadas ao TARI, a gente começa a ter desnutrição, a gente começa a ter outras questões clínicas também, né. Isso tudo é, enfim, muito importante mesmo a gente olhar, né. Então, geralmente, a pessoa que me conta que tem um familiar com TARI, ou a pessoa que tem TARI quando ela chega, pra uma avaliação comigo, ela me diz: "Ah, eu já tentei, de tudo, eu já tentei fazer aquilo, eu já fui na psico, na nutri, na fono, na TO, já fui no pediatra, já tentei não comer, já tentei comer, já tentei já tentei de tudo, né. Realmente é uma coisa muito difícil. E os tratamentos, eles são os mais catastróficos são aqueles que forçam o paciente a comer, né. Ou o nutricionista que quer dar um plano alimentar para alguém de diária. Eu já vi isso acontecer, gente, mais de uma vez. Nutricionista que diz assim: "Ó, é só comer isso aqui", né. Não é um profissional que entende de transtorno alimentar, né. Às vezes não é um ótimo nutricionista, mas não sabe manejar a TARI, né. Porque como que você vai dar uma lista pra pessoa de TARI comer? Ela não come, né. Ela simplesmente não vai comer. Eh, Deixa eu ver, qual que é a pergunta da Maria Clara? Deixa eu parar um pouquinho aqui, eu vou responder a pergunta da Maria Clara. Vou colocar aqui na tela, Maria Clara. TARI não tem cura, mas há minimação, não é isso. Pode falar um pouco? Vou falar, minha querida, obrigada pela tua pergunta, você está na tela, olha que bonitinha. Eh, o que que a gente entende por cura? É um pouco polêmico, tá. Qual que é a minha experiência? O TARI tem sim como você entrar num movimento muito mais positivo com a comida, tá. O TARI tem sim como a pessoa ter uma vida, normal com a alimentação. Tenho sim pacientes de TARI que hoje come arroz com feijão, salada, tarará, tarará. Qual que é o mais comum de acontecer, Maricona? Do paciente continuar tendo algumas restrições, mas ele ter alimentos novos somados a ao comportamento dele, tá, ao repertório de alimentos que ele consome. Eu acredito que sim, o TARI tem tratamento, tá. Não, a gente não fala em cura quando a gente fala de doenças mentais, né, é uma palavra meio polêmica para nós, né. Vamos lembrar que o TARI é um transtorno alimentar, que é um transtorno mental. Então, como um transtorno mental, a gente não fala na palavra cura, mas tem sim tratamento, tem sim como a pessoa começar a comer muitas outras coisas, sim. Claro que não é um caminho fácil, não é um caminho, enfim, que vai ser simples, mas tem como sim, diminuir muito o impacto do TARI na vida dessa pessoa, tá. Eu tenho vários pacientes que começaram, o André é um exemplo, né, mas pacientes, criança, vamos pensar assim, que sim, começaram a comer outras coisas, isso também é sim muito positivo, tá. Eh, então tem sim a como comer, muito, 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 muito melhor, tá. Eu acho problemático quando a gente fala de ter cura ou não ter cura. Então vamos falar assim, tem tratamento? Sim. Dá para melhorar a alimentação? Sim. Dá para introduzir novos alimentos? Sim. Dá sim, com toda certeza, tá. Eu só quero explicar um pouquinho mais para vocês sobre o TARI e tudo mais, sobre algumas características, porque tem pessoas aqui que eu vejo que tem um monte de conhecimento sobre TARI, que sonho isso, né, tá sendo muito emocionante para mim ver várias pessoas que têm, já um conhecimento sobre TARI. Mas nem todo mundo aqui tem, né, então vamos pensar assim, né, que quando a gente fala desses tratamentos, eu estava falando dos tratamentos que são mais catastróficos, né, que eles tentam forçar o paciente a experimentar, né, e tudo mais, mas, pode até ser uma técnica muito boa, trabalhar o sensorial, mas sem a abertura emocional do paciente, gente, não tem conversa, tá. Por isso que o tratamento de transtorno alimentar é sempre, sempre, sempre emocional. Vamos pensar um transtorno mental,
Transtorno mental é um transtorno da saúde mental, um transtorno que a gente precisa de recursos, emocionais, ajustar recursos emocionais, né. Enfim, mas a pessoa pode até experimentar, mas ela não vai levar para a vida e só reforça o estigma, né. O paciente com TARI, ele já se vê uma tendo esse estigma, né, um estigma de uma pessoa que não consegue comer novos alimentos, que não consegue provar, que gera sofrimento para a família, né. Eu já vi muitos pacientes de TARI chorarem, dizendo assim: "Eu queria não ter esse problema, porque eu faço a minha família sofrer, né, eu faço as pessoas ao redor sofrerem, eu queria não ter isso, porque eu tenho muita vergonha, né, porque, enfim, eu não consigo comer, né, não é uma coisa que está na minha força de vontade e não está. O paciente com TARI realmente não consegue comer. E não vamos fazer que nem eu fiz na primeira sessão com o André, não é pela via do conhecimento, do convencimento, e também não é pela via da experimentação. E eu vou explicar o porquê, né, porque eu acho que eu gosto quando as coisas fazem sentido para as pessoas que estão me ouvindo, tá. Eu gosto muito que as pessoas façam, né, tenham uma compreensão e que de alguma forma elas compreendam e tenham, assim: "Nossa, doutora Pri, isso fez muito sentido". O TARI, gente, ele tem 2 palavrinhas no nome dele. A primeira palavrinha é restritivo e a segunda palavrinha é evitativo, não é verdade? E no polo restritivo, é aquilo que a gente diz, né, que já falamos até, que são os pacientes que comem de forma restrita, eles comem poucos alimentos, né, eles comem isso, isso, isso e isso, né, eles comem poucos alimentos. O TARI tende a querer comer, sempre da mesma marca, sempre da mesma embalagem. Eu já vi pacientes que pararam de comer determinado alimento porque a empresa mudou a embalagem. Né, isso já aconteceu, já vi isso acontecer em consultório. E por que que o paciente faz isso? Por que que o paciente tem poucos alimentos que ele consome, poucos alimentos que ele quer consumir, poucos alimentos que ele se sente seguro de consumir? Justamente por isso, porque se alimentar para uma pessoa com TARI gera insegurança, gera medo, gera, às vezes, até pavor. É uma certa forma de proteção restringir os alimentos, né, e isso é uma defesa que ela é psíquica e ela é somática. Por isso que quem já tentou forçar alguém com TARI a comer algum alimento que ele não come, viu essa pessoa vomitar, engasgar, fazer ânsia, né. Quantas e quantas vezes os pacientes me contam: "Ah, porque a minha mãe me forçou e eu vomitava, eu fazia ânsia". Né, por quê? Porque é uma defesa, muitas vezes até corporal, né, é uma defesa que está ali, né. Então, essa forma de se alimentar, que é uma forma muito restrita, é para a pessoa se sentir segura, tá. E essa segurança, ela é muito importante no tratamento. Por isso que eu queria explicar para vocês isso, né. O jeito errado de fazer o tratamento é fazer com que o paciente, enfim, prove, tentar convencer o paciente. Qual que é o jeito certo? A gente olhar para o porquê que essa restrição está ali, né. Por que que essa restrição está ali, gente? Porque o paciente tem medo, ele quer se sentir seguro. Alimentar-se dá muito medo, é uma certa proteção à restrição, né. E lembra do André que tinha medo que os pais colocavam algo escondido na alimentação dele? Era exatamente isso. E daí ele começava a ficar, ele reduzia, né, a quantidade de alimentos, porque eram alimentos mais seguros. A segurança, ela é parte importante do processo. Quando as famílias começam a modificar alguns comportamentos dentro de casa, às vezes o paciente vai lá e come sozinho alguma coisa, que ele nunca tinha comido, né. Eu vejo isso acontecer muito. E daí a família fica assim: "Nossa, como é que isso aconteceu?" Simplesmente porque o paciente estava mais seguro, né. Essa pessoa com TAR, ela só vai melhorar se ela se sentir segura no nível emocional, né, no nível de poder se alimentar de uma forma diferente. E qual que é o outro polo, né, esse é o polo restritivo.
né. Qual que é o polo evitativo, né, porque a outra palavrinha do TARI é o evitativo. O que que é o evitativo, né? O evitativo, ele pode ser um tanto, por exemplo, de neofobia alimentar. O que que é essa expressão neofobia alimentar? Talvez algumas pessoas aqui já ouviram falar, né? A neofobia alimentar conversa muito intimamente com esse polo evitativo, que é a pessoa ter evitar situações de experimentar, evita cheiros, evita texturas, evita situações, às vezes, até que tenham comida, né, evita experimentar coisas novas. O paciente com TARI, ele tem muitas sensibilidades, né, seja na textura, seja no aroma, seja, enfim, nos cheiros, né, seja até mesmo na sensibilidade de paladar, né, então, alguns têm até crise de ansiedade em provar novos alimentos. Olha que grave que é isso, né? Crises de ansiedade em provar novos alimentos. E o que que a gente faz aqui com essa pessoa que tem esse polo evitativo, que tem fobia de experimentar novas coisas? O que que a gente faz então com isso, né? Geralmente a criança, né, uma criança que não tem TARI, né, vamos pensar uma criança que não tem TARI, ela tende a comer quando ela está com fome, não é verdade? E ela tende a parar quando ela está saciada. As crianças, elas são muito intuitivas com a alimentação, né, quando elas crescem ou quando elas vão ficando mais, eh, enfim, mais suscetíveis emocionalmente às coisas, elas modificam um pouco isso. Mas as crianças são muito intuitivas com a alimentação, né. O que que acontece com uma criança que tem TARI? Ela vai contra esse lado natural intuitivo com a alimentação, a gente já até falou disso, a criança que tem TARI, ela não come, né, ela foge a esse natural do funcionamento alimentar, né. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Por diversos fatores, né, psicológicos, fatores clínicos, fatores genéticos e tudo mais. Eu vou dar um exemplo muito típico de pacientes com TARI, né, eles têm dificuldades, por exemplo, com alimentos verdes, né, os verdes talvez sejam um dos mais difíceis para os pacientes de TARI, né, um dos mais difíceis. Pode ser que tenha algum que não seja o verde, né, mas alguns pacientes de TARI têm muita dificuldade com os alimentos verdes, porque os verdes são alimentos geralmente que têm um amargor, né, são alimentos mais amargos, né, eles são alimentos que têm um teor de amargo. E existe pessoas, né, quando a gente conhece no nível, de tratamento, e a gente investiga a questão genética, existem pessoas que têm um gene, que é o gene super famoso hoje já dentro do IPK, que é esse gene, né, esse é o gene que a gente começou a estudar, né, para entender os pacientes de TARI, ele é um gene assim, ele é o TAS2R38. Esse gene, quando a pessoa tem esse gene, ela tem uma hipersensibilidade ao amargo, né. Esse gene, ele ele é um gene que ele evolutivamente foi importante. Vou dar um exemplo, quando a gente era, né, lá nos muitos anos atrás, quando a gente morava ainda nas florestas, né, quando o ser humano lá, no nosso lado evolutivo, ainda não vivia tanto em sociedade, a gente ter uma aversão ao amargo era importante, porque o amargo, né, no natural, ele geralmente é tóxico, né. Então a gente tinha uma propensão genética as pessoas que tinham essa aversão ao amargo, elas tinham essa tendência a sobreviver mais. Hoje em dia não faz o mínimo sentido, né. Então, se a pessoa tem esse gene do amargo, é quase como se ela sentisse o amargo 5, 10 vezes mais do que uma pessoa que não tem esse gene. Imagine você, né, pense, por exemplo, numa coisa amarga, um café sem açúcar. Imagine se você tomasse um café e esse café tivesse 10 vezes mais amargo, seria insuportável, né, seria insuportável. E às vezes é mais ou menos isso que o paciente com TARI sente com alguns alimentos.
Só que como que a gente vai saber disso? A gente não sabe disso no desenvolvimento infantil, não é verdade? Porque a gente não vem com manual que tem lá os genes que tem, os genes que não tem, né. A gente vai descobrir isso porque às vezes a criança vai comer algo que ela tem uma hipersensibilidade, e essa hipersensibilidade pode ser de textura, pode ser essa de paladar que eu estou explicando para vocês, pode ser de sabor, pode ser de sentido, de paladar, enfim. E daí ela vai fazer o quê? Isso vai ser muito ruim para essa pessoa. E o que que vai acontecer? Ela não vai querer se alimentar, vai ser traumático. Imagine um bebezinho lá com uma hipersensibilidade que a mãe não sabe e começa a introduzir alimentos. Às vezes, conforme esse gene for aparecendo ali, for ficando mais forte no desenvolvimento dessa pessoa, o que que acontece? Ela não vai conseguir comer e vai ser traumático, né. Quando a pessoa tem um desconforto, ela associa algo ruim àquilo, né, vira uma experiência traumática. Agora, se a criança com TARI tem uma experiência traumática com o alimento ou uma experiência traumática com alguma doença, com algum engasgo, tá, o TARI tá muito comum, é muito comum o TARI estar associado a traumas, tá, engasgo, refluxo, às vezes até amidalite, cirurgias, né, de retirada das amígdalas, retirada, né, da adenoide, ou seja, coisas que influenciam o paladar, né, coisas que podem estar aí no na história de quem tem um TARI, né, isso pode sim estar muito associado, tá. E daí, o que que vai acontecer se, por exemplo, essa pessoa que eu estou contando a historinha, uma pessoa que tem lá uma hipersensibilidade ao amargo, quando ela começa a se alimentar e às vezes tem uma mísera salsinha lá no meio, é ruim. E ela tem uma experiência traumática com aquilo. E o que que ela vai fazendo? Ela vai tentando retirar alimentos para ela se sentir menos propensa a ter essa experiência extremamente ruim que nem ela teve. Faz sentido para vocês? Na verdade, a pessoa com TAR, ela só está traumatizada, né, ela só está menos aberta ao novo, porque foi ruim em algum momento para ela. E que às vezes ela tem uma genética que não é boa para ela, né. E os traços de personalidade, eles vão sendo formados muito cedo, né. Se temos psicólogos aqui presentes, vocês sabem, né, e quem não é psicólogo aqui vai saber agora, que a nossa personalidade, ela vai sendo formada ali na primeira infância. E se a gente tem eventos traumáticos nessa época, que pode ser que não seja traumático para quem está ao redor, mas para aquela pessoa foi, a gente vai tendo a construção de defesas, defesas emocionais frente a situações traumáticas. Se a alimentação, ela é traumática, meninas e meninos, faz todo sentido esse paciente criar defesas, ele criar barreiras. Eu espero muito, muito, muito que isso esteja fazendo sentido para vocês, né. Espero que sim, porque, eh, essa aula ela pode trazer para as pessoas que estão aqui, que são pacientes, elas podem trazer um pouco né, de abertura, um pouco de entendimento, de conforto. Para quem aqui é familiar de alguém com TARI, um pouco de orientação, né, e para os profissionais, meus queridos profissionais presentes, pode trazer um pouquinho de inspiração, né, pelo menos foi isso que eu planejei quando eu criei essa aula, né. Um pouquinho disso, né, que eu planejei quando eu criei essa aula. E claro, né, essa aula é uma aula que eu nem acredito e já estou falando há 48 minutos. Gente, vocês se dão conta que eu estou falando há 48 minutos? Eu nem percebi que eu estou falando há 48 minutos, né. Eu queria, na verdade, responder uma ou 2 perguntas. eh Vocês fizeram muitas perguntas aqui no chat, gente, mas eu queria que quem quiser, manda uma pergunta agora, que eu vou escolher aqui no chat, enquanto eu tomo uma água, dou uma respirada, para responder a pergunta de vocês. Vamos lá, quem tem uma pergunta muito, 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 muito boa, eu vou rolar o chat aqui, vou procurar uma pergunta, mas me manda aqui uma pergunta que eu quero responder uma pergunta.
Temos pacientes, né, a Silvia acho que é paciente. Aham. Vamos lá aqui, Graciele. Doutora Priscila, a doutora disse que quem tem TARI não quer comer, mas ela não sente fome? É uma ótima pergunta, Graciele, essa sua. A pessoa que tem TARI, ela sente fome sim, mas ela aprende muitas vezes, a manter o desconforto da fome, porque é mais aversivo, às vezes, comer do que ficar com fome. Às vezes é mais difícil comer do que lidar com a fome, tá? Especialmente em crianças, tá? O sofrimento é real, enfim, é muito real o sofrimento de quem tem TARI. Então, sim, tem fome porque é um corpinho muitas vezes que está desnutrido mesmo, né. E tem sim, com certeza tem, Graciele, tá. Obrigada pela pergunta. Eh essa pergunta aqui ela é ótima. Eu vi que ela já rolou em outros momentos aqui, mas vamos lá, vamos responder essa pergunta aqui, da Joyce. Boa noite, gostaria de saber como diferenciar o TARI da seletividade alimentar. Eu vi que várias pessoas perguntaram isso, e essa é uma pergunta que eu recebo quase o tempo todo. Essa é uma pergunta que eu recebo bastante, tá. E tem um jeito bem fácil da gente conseguir, diferenciar as 2 questões. A primeira coisa que eu queria dizer é que a seletividade alimentar, ela é extremamente natural, ela é normal no ser humano no desenvolvimento, tá. No desenvolvimento do comportamento alimentar. Então a seletividade alimentar, ela pode ter umas coisas um pouquinho parecidas com TARI, né, então o paciente não quer comer, ele prefere brincar, ele prefere fazer, né, enfim, outras coisas, ele começa a ficar um pouco exigente com o que come, começa às vezes a tirar alguns alimentos. Então a seletividade alimentar ela pode parecer, similar ao TARI em algumas questões. Qual que é o grande ponto da seletividade alimentar para o TARI? No TARI há sofrimento, tá. Na seletividade alimentar, não há sofrimento, né. Na seletividade alimentar, a criança não sofre por ela não conseguir comer, né, ela não tem tantas aversões, não é tão intenso. E a seletividade alimentar, ela passa, gente, a seletividade alimentar passa, né. O TARI não passa, tá, o TARI não passa, tá. Então é essa a grande diferença, tá. Então que se você tem dúvida, o ideal mesmo é que se procure uma avaliação, tá. É que se procure uma forma de ter esse diagnóstico. Às vezes os pais estão muito próximos para conseguir compreender essa questão, tá, Joyce. Mas a seletividade alimentar ela passa, ela é normal, e o TARI não passa, tá. Mas o paciente com TARI ele tende a sofrer, tá, ele tende a sofrer bastante, e na seletividade alimentar, às vezes, o paciente lida de boa, né, ele lida de boa, tá. E também, assim, a seletividade alimentar, ela não é tão restrita quanto o TARI pode vir a ser muito, muito, muito restrito, legal? Eh Tem sim, Marlene, seletividade alimentar severa. Agora que surgiu o teu comentário aqui. Tem sim, com certeza, tem seletividade alimentar severa. Daí a gente avalia sempre as questões de personalidade, tá? O especialista sempre consegue identificar as diferenças aí no paciente, tá? O TARI, ele tem que ter o polo restritivo, ele tem que ter o polo evitativo, existem traços de personalidade que foram esses que eu comentei com vocês, tá? Da obsessividade, manias, tem algumas questões aí de diagnóstico que elas são, enfim, né, elas são um pouquinho, eh, enfim, elas são um pouquinho mais graves, né. Vamos lá, eh, temos mais perguntas?
Temos mais perguntas? Uhum. Vamos lá. Se tiver mais uma pergunta, porque eu acho que eu também não, né, não queria passar de 1 hora, porque, enfim. Algumas pessoas perguntaram sobre tratamento, tá. Então, um dos objetivos dessa aula era mostrar para vocês, né, um pouquinho sobre o TAR e tudo mais, e claro, eu não vou conseguir falar sobre TAR e responder todas as dúvidas nessa 1 hora que a gente está junto. Eu vou ler depois todas as perguntas que vocês colocaram no chat, eu vou fazer uma live mais para frente, tá, lá talvez no Instagram ou aqui mesmo no YouTube, né, no meu canal, falando um pouquinho sobre o TARI, tá. Então eu fiz o meu melhor para trazer informações, trazer também um pouquinho sobre, como a gente não tratar, como a gente pode tratar, né, mas eu também vim falar sobre o protocolo TARI, que é o nosso protocolo de tratamento, que é esse que eu contei a história, né, lá atrás. Lá atrás eu contei essa história, né, que eu sistematizei esse protocolo, ao longo desses 7 anos que eu atendo pacientes com TARI, e esse protocolo a gente vem trabalhando nesse último ano, né. Qual que é o grande ponto, né? O grande ponto é que hoje a gente está muito, muito saturado no IPCAC, né, a equipe do IPCAC já não tem mais como receber novos pacientes com TARI, a gente tem, assim, a gente tem abertura para novas avaliações, mas muitas vezes é difícil a gente conseguir atender todas as pessoas que precisam de tratamento, né. Então por isso que hoje eu estou oficialmente abrindo inscrições para o meu curso online, Protocolo TARI, tá. Então todo esse protocolo que eu criei ao longo dos anos, eu sistematizei ele em 50 aulas, muitas e muitas horas de aula, e a gente vai passar por desenvolvimento infantil, diagnóstico, formas de tratamento e o protocolo TARI, tá. Eu vi alguém aqui que comentou se tem um curso específico para TARI, né, se tem, enfim, pessoas que atendem TARI. Sim, a gente pode indicar, é só me escrever, tá, gente. Mas se você é familiar, paciente ou profissional e quer saber um pouquinho mais, né, quer aprender mais e quer conhecer o protocolo TARI, hoje eu estou abrindo inscrições para isso, tá. Ainda de quebra, eu criei o guia para pais. O que que é o guia para pais? É um script para os pais fazerem, colocar em prática, para que eles possam ajudar os seus filhos com TARI, tá. Então, esse curso online, ele é para pessoas que têm TARI, pacientes, ele é para pais e familiares, amigos, e ele também é para profissionais da área da saúde, tá. Como eu disse, eu já atendi muitas e muitas famílias de pacientes com TARI, e as famílias às vezes conseguiram implementar coisas, né, como implementar mudanças, isso já foi muito bacana, e às vezes a paciente já começa a experimentar novos alimentos, é muito legal. São recomendações bem objetivas nesse guia para pais, para construir realmente esse ambiente que ajude e que facilite a mudança. Claro que muitas e muitas vezes a família precisa de acompanhamento, mas, eu acho que com algumas orientações a gente já começa a fazer a diferença aí, tá. Se você é paciente, está aqui, né, esse protocolo TARI você pode aplicar as técnicas, você pode, né, ir às vezes junto com a tua equipe, ir colocando em prática algumas coisas. Se você aqui é profissional da saúde, né, se você é especialista em comportamento e transtornos alimentares ou não, você vai conseguir aproveitar na íntegra tudo que a gente vai ter nesse curso. Ele é um curso que também ele é certificado, tá? É um curso de TARI certificado, o primeiro curso de TARI certificado no Brasil, tá? Então é realmente muito emocionante eu estar não só aqui com vocês contando um pouquinho da minha história, mas também contando que a gente está abrindo isso, tá? E é um curso que me pedem há mais de 5 anos, né, a Ana Paula que trabalha comigo que trabalha comigo no IPK, que ela sabe que já me pedem esse curso há muitos anos, né, então esse curso tá aí com inscrições abertas a partir de hoje. Eh Esse curso ele é voltado para pessoas que têm TARI, para familiares de pacientes com TARI, para profissionais na área da saúde. Eu vou colocar o link aqui, tá? É IPCAC Edu. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui que a equipe do IPCAC Edu está super à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá? Eu vou ficar aqui, por aqui com vocês, mais de 1 hora de live, né? A gente vai dar 1 hora de live, então
Vou deixar aqui o contato para vocês, tá, o link. Obrigada, a equipe do IPK que está aqui a postos, lindas e maravilhosas, minhas queridas. E também tem, enfim, uma forma de vocês poderem acessar, tá. Legal, legal, legal. Então, esse é o curso para vocês, gente. Eu vou fazer na próxima semana aí, provavelmente, mais uma live sobre Tare, porque eu vi que vocês mandaram muitas e muitas dúvidas aqui. Eu quero responder essas dúvidas, eu quero estar um pouquinho mais próxima de vocês, tá? Quem não quer fazer o curso, não acho que não é para mim, queria um tratamento, manda mensagem para o IPCAC, para mim, a amizade continua a mesma, estamos aqui para trocar informação, tá? E, claro, algumas pessoas querem saber um pouco mais e querem 50 aulas, se você quer 50 aulas sobre TARI, né, em vez de 1 hora de TARI, você quer 50 aulas de TARI, então, esse é o curso para vocês, tá? O link não está abrindo? É para estar abrindo, mas enfim, né, tentem depois, aí a gente vai mandar nos grupos de WhatsApp, vou colocar também, no na bio do Instagram do IPCAC, e se vocês precisarem, mandem uma mensaginha pra gente, tá. Eu vou abrir essa turma e eu vou acompanhar essa turma de pertinho, eu não sei se eu vou abrir outra em breve, porque logo a gente vai ter abertura da especialização, em comportamento e transtornos alimentares do IPCAC, tá bom? Um beijo muito grande para todas vocês. As aulas vão ser liberadas até domingo, tá? Caso alguém pergunte, a gente vai ter liberação aí até domingo dessas 50 aulas, é bastante coisa, a equipe de vídeo tá lá editando o vídeo loucamente essa semana para que a gente consiga, colocar tudo isso no ar para vocês, tá bom? Aproveitem, obrigada pela participação, pelo carinho, obrigada pelos comentários, muito afetuosos de vocês. Para mim foi muito emocionante estar aqui falando da minha história com o Tari, né, e contar um pouquinho até dos meus tropeços, mas é isso, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau.